E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre sequenciamento e duração. Mas antes de começar a assistir essa aula, é muito importante que você tenha assistido a aula 1 sobre tarefas e EAP, pois é fundamental para o processo de aprendizagem, beleza? Então vem comigo para a nossa aula 2. Então, como vimos na nossa aula passada, nós montamos a EAP e definimos as atividades. O próximo passo vai ser justamente sobre o sequenciamento e a duração. E eu quero mostrar aqui primeiro o sequenciamento. O sequenciamento ele será inserido nessa coluna predecessora, onde nós vamos informar a predecessora da atividade em questão. No caso aqui, por exemplo, tapume é a primeira atividade, então não tem predecessora. O abrigo provisório, eu vou falar que ela vem depois de tapume. Então, eu vou colocar aqui a predecessora tapume, entendeu? Mas antes de sair colocando aqui as predecessoras, eu quero mostrar para você o tipo de ligação e a questão de antecipação e espera. Para isso, eu vou vir aqui no final do nosso exemplo e vou colocar aqui algumas tarefas genéricas. Então, quais são os tipos de ligação que o MS Project tem? Existem 4 tipos de ligação no MS Project. Eu vou mostrar aqui agora. Olha. O primeiro tipo é o tipo término para início, conhecido como TI. O que significa ela? Quando essa aqui terminar, essa aqui vai começar. Então, isso que ela mostra. Ela tem esse tipo de ligação. Quando essa aqui terminar, essa aqui tem que iniciar, começar. Beleza. O segundo tipo é o tipo término para término. Esse término para término significa assim, ó, quando essa aqui terminar, essa aqui também tem que terminar. Ou seja, as duas têm que terminarem juntas. O terceiro tipo é o tipo início para início. Da mesma forma, quando essa aqui iniciar, essa aqui também tem que iniciar. E o quarto e último tipo, que é o tipo de ligação que o pessoal mais tem dificuldade, é o tipo início para término. O que significa isso? Significa que quando essa aqui iniciar, essa aqui já tem que ter terminada. Essas ligações, elas têm uma relação. Observe que TI é inverso de T e II é inverso de TT. Então existe essa relação aqui cruzada entre as ligações. A ligação padrão do MS Project é a primeira, término para início. E eu vou mostrar ela aqui agora no Project. Então, como eu disse antes, o sequenciamento eu vou informar aqui na coluna predecessora. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar algumas durações quaisquer aqui. Então, eu vou falar que a tarefa A é a primeira, a tarefa B vem depois da A, ou seja, a tarefa A é sua predecessora. Então, se a tarefa A é a predecessora da B, eu posso fazer assim, ó, clicando aqui, e vou pegar aqui tarefa B. Pronto, olha lá, colocou o tipo de ligação TI. Tá aqui a setinha mostrando uma atividade. Quando essa aqui terminar, essa aqui tem que iniciar. Observe que na predecessora, quando eu selecionei aqui a tarefa A, a sua predecessora, apareceu o número 88. Que número que é esse? É o número da linha da tarefa A. Então, eu também posso informar a predecessora utilizando o número da linha. Se eu falar que a tarefa C vem depois da B, ou seja, a B é a sua predecessora, eu posso pegar aqui, ó, 89, que é o número da linha dela. Então, aqui eu coloco 89. Então, eu criei aqui agora uma ligação. Então, eu tenho aqui o tipo de ligação TI. Quando a tarefa B terminar, a tarefa C tem que iniciar. Agora, a tarefa D, eu vou falar que ela tem que terminar junto com a tarefa C. Ou seja, a tarefa C é a sua predecessora, só que o tipo de ligação dela é TT. Então, eu vou falar que é número 90, que é a linha da tarefa C, que é a sua predecessora, e o tipo de ligação TT. Observe que tanto faz eu digitar TT minúsculo ou maiúsculo. Então, agora, o que aconteceu? Quando a tarefa C terminar, a tarefa D também tem que terminar. A tarefa E. A tarefa E, eu vou falar que ela tem que começar junto com a tarefa C. Então, eu vou colocar
a linha da tarefa C, que é a número 90, e I, porque ela tem que começar junto. Então, estou colocando o tipo de ligação. Então, eu tenho uma forma de montar. Eu tenho primeiro a predecessora, depois o tipo de ligação. Então, eu dou um Enter. Então, agora, ó, quando a tarefa C iniciar, a tarefa E também tem que iniciar. E por que eu estou colocando o tipo de ligação aqui, TT e I, e aqui eu não coloquei o tipo de ligação, TI? Eu posso colocar também, ó, 88 TI. Tá aí, ó, vou dar Enter e sumiu o TI. Por quê? Porque, como eu disse antes, o tipo de ligação TI é padrão do MS Project. Então, se é padrão, eu não preciso colocar. O Project já entende isso. A tarefa F, eu vou falar que ela também tem um tipo de ligação TI e ela é a sucessora da E, ou seja, a tarefa E é a sua predecessora. Então, vou colocar aqui número 92. Agora, o tipo de ligação IT, como é que ela funciona? Funciona o seguinte, eu vou falar que a tarefa G, ela tem como predecessora a tarefa F, só que ela é do tipo de ligação IT. Então, eu vou falar que a sua predecessora, que é a tarefa F, número 93, e T, início para término. Então, vou dar um Enter. E o que aconteceu? Quando essa aqui iniciar, quando a tarefa F iniciar, a tarefa G já tem que ter terminado. Entendeu? Não tem mistério, não. Mostrado, então, os tipos de ligações, agora eu quero mostrar a questão de latência. O que é latência? Latência serve para você causar uma antecipação ou espera em uma atividade. Como assim? Eu vou falar que a tarefa H ela tem o tipo de ligação TI, normal, padrão, da atividade G, ou seja, a atividade G é predecessora da H. Então, eu vou colocar aqui linha 94. E qual o tipo de ligação dela? TI. Agora, eu vou falar que ela tem uma espera, ou seja, ela vai iniciar depois que a atividade terminar, só que ela tem uma espera de 2 dias. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 2D. Então, olha o que eu fiz. Coloquei a predecessora, coloquei o tipo de ligação e agora eu informei a latência. Agora eu estou informando 3 coisas para o project. Então, agora eu vou dar OK. E olha só o que aconteceu. Eu tenho, então, 94 TI mais 2 dias. Então, ela está falando aqui, ó, a tarefa G, quando terminar, irá se passar 2 dias e vai iniciar a tarefa H. Da mesma forma, eu posso utilizar uma antecipação. Uma antecipação é o que? Eu vou começar a atividade um pouco antes da sua predecessora, em alguns dias. Então, eu vou falar que a tarefa I ela também tem como predecessora a tarefa G. Então, é número 94, linha 94. Qual tipo de ligação? TI. Então, agora, se eu vou fazer uma antecipação, então é menos 2 dias. Dou OK. Observe agora que o tipo de ligação é TI, ou seja, quando essa aqui terminar, essa aqui tem que começar. Só que ela tem que começar 2 dias antes dessa aqui terminar. Então, por isso que ela veio para cá. Você reparou que para eu colocar a latência, tanto espera quanto antecipação, eu informei o tipo de ligação, mesmo ela sendo o padrão do Project TI? Observe que se eu utilizar a latência 94 TI é padrão, não vou informar, menos 2D. Se eu não informar o tipo de ligação, olha o que acontece. Dá erro, porque o Project não está entendendo isso. Ele não está entendendo que isso é uma predecessora. Ele está entendendo que talvez isso seja uma equação e aqui não é lugar de ter uma equação. Então, ele não deixa. Então, mesmo o TI sendo padrão do Project, eu preciso informar ele quando eu vou utilizar latência. Ok? Tem momentos do seu cronograma que você terá várias atividades em sequência. Por exemplo, primeiro é a tarefa A, depois é a tarefa B, então eu coloco aqui linha 88, depois a tarefa C, linha 89,
depois a tarefa D, H, I. Tá vendo o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui de forma manual. Isso me consome tempo. Olha quanto tempo que eu perdi aqui para fazer isso. Então, qual que é uma maneira rápida de utilizar um sequenciamento? Apaguei tudo de novo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo que eu quero que esteja em sequência. Então, selecionei aqui tarefa A até a tarefa M. Eu venho aqui na guia tarefa e está vendo esse comando aqui, ó, de uma corrente, vincular as tarefas selecionadas. Selecionei as tarefas, agora eu vou vincular. Cliquei nela. E olha só, o Project já colocou aqui para mim tudo de forma sequencial. E já colocou aqui as predecessoras. Muito rápido, só com um clique. Uma outra forma de utilizar esse comando aqui também, se eu não quero que ela fique em sequência, A, B, C, D, E, mas que eu tenha uma outra sequência, por exemplo, A, M, C, L. Então, eu vou colocar aqui, ó, tarefa A já está selecionada. Aperto o botão Ctrl e deixo apertado. Eu vou selecionando agora a sequência que eu quero definir para a atividade. O botão Ctrl ainda está selecionado. Selecionei todas as atividades, solto o botão. Agora, eu venho aqui em vincular tarefas e observe agora que o sequenciamento ele ficou seguindo os cliques que eu fui dando nas tarefas. Então, cada clique que eu dei foi uma sequência que eu fui informando para o MS Project. E eu posso informar também que a atividade tenha mais de uma predecessora. Eu posso clicar aqui, ó, a tarefa G, qual que é a predecessora dela? A tarefa K. Mas eu vou falar que a tarefa D também é. Então, selecionei aqui, ó, o Project agora puxou a dependência dela, o tipo de ligação, a setinha para ela, e está aqui. Observe que, quando eu coloquei duas predecessoras, o Project separou os números por ponto e vírgula. Então, se eu quiser digitar, aperto F2 para editar a célula, né? Então, eu posso simplesmente colocar ponto e vírgula e o número da minha predecessora, por exemplo, 93. Pronto. Então, o sequenciamento é assim que eu vou montar. E será assim que eu irei fazer o meu sequenciamento aqui. Só que o sequenciamento eu vou deixar um pouco mais para o final. Eu vou deixar a tela parada, igual eu deixei no final da aula passada, com sequenciamento, tudo direitinho. Agora eu vou falar sobre duração. Aí nós vamos montar a duração e depois faz o sequenciamento, beleza? E a duração? Como que vai ser ela? A duração é simplesmente eu editar aqui o número na coluna duração, igual eu fiz aqui, ó. Entretanto, isso não é suficiente, a não ser que você queira se tornar apenas mais um fuçador de programa. Mas não é isso. Você precisa entender um pouco sobre a questão de estimar a duração. A duração ela pode ser estimada de algumas maneiras. Aqui, nesse mini curso, eu vou mostrar a questão do cálculo da duração utilizando a produtividade da equipe. Se eu tenho uma equipe que faz 10 metros quadrados por dia, ela tem que fazer 100 metros quadrados, então ela vai gastar 10 dias. Então, para eu trabalhar com a produtividade da nossa equipe, eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou criar essa tabela dentro do MS Project. E essa tabela, ela vai ter o quê? Ela vai ter o nome da tarefa, a quantidade de serviço que tem que realizar na tarefa, a unidade do serviço, a produção da equipe, depois vai ter a coluna unidade dividido por dia. Por quê? Porque eu vou calcular em dias, pois o MS Project já trabalha em dias, que é o padrão. Então, por que unidade dividido por D? Porque eu vou ter aqui a unidade do serviço, que é metros quadrados, dividido por dia. Então, vai ser metros quadrados dividido por dia. Se aqui fosse armadura, fosse quilo, então aqui seria quilos por dia. E assim sucessivamente. E, por fim, a nossa coluna duração calculada. Então, será nessa coluna duração calculada que eu terei, então, a minha fórmula. Então, vou criar essa tabela dentro do Project. E para eu colocar a minha fórmula, duração calculada, vai ser basicamente isso. No caso aqui, serão 100 metros quadrados dividido por 10 metros quadrados por dia, me dará 10 dias. Entendeu? Então,
Então vamos lá para o Project. Aqui no Project eu não vou alterar essa tabela aqui. Por quê? Porque senão eu começo a criar uma bagunça na minha planilha. Da mesma forma que no Excel eu tenho lá as guias, né, as abas para eu poder criar várias tabelas, várias planilhas, no Project eu também tenho essas guias, essas abas. Ela fica aqui, ó, exibir, guia exibir e tabelas. Aqui eu tenho como se fosse as minhas guias do Excel. Só que aqui no caso eu chamo de tabela. Por quê? Porque isso aqui é uma tabela. Qual tabela é essa? É a tabela entrada. Eu tenho a tabela controle, ó. Eu tenho aqui tabela trabalho. Eu tenho a tabela cronograma, tabela de custos. E eu tenho aqui mais tabelas. Eu tenho, olha, várias outras tabelas. E essa tabela eu vou criar ela. Então eu vou colocar aqui, ó, nova. E vou colocar aqui, ó, duração pela produtividade da equipe. Vou colocar um nome um pouquinho mais extenso para ela se destacar. O que nós vamos fazer aqui? Nome do campo. O que é isso? O nome do campo é o nome da coluna que você vai inserir. Como eu vou criar essa tabela, então eu vou inserir várias colunas. Quais colunas serão essas? Essas colunas que eu mostrei aqui embaixo. Então, a primeira coluna seria nome da tarefa. Só que eu não vou colocar a primeira sendo o nome da tarefa. Qual eu vou colocar primeiro? Eu vou colocar o número da linha. Então, o número da linha, eu vou colocar aqui, ó, ID, é o número da linha. Eu vou colocar uma largura de 5 para ela. Agora sim, eu vou começar a colocar as minhas colunas. Qual é a próxima coluna? É a coluna nome da tarefa. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, tá aqui. Qual é a próxima coluna? É a coluna quantidade de serviço. Então, eu vou colocar aqui, ó, que não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Não existe essa coluna no Project. Essa coluna, ela é uma coluna criada por mim. Então, olha só, vou clicar aqui para eu buscar as colunas. Olha só a quantidade de colunas que eu tenho para trabalhar no Project. Então, o que acontece? Observe que eu tenho algumas colunas aqui, olha, início 1, início 2, início 3, início 4. Eu tenho algumas colunas, então, que elas têm um nome específico, e eu tenho colunas que elas têm nome genérico. Número 1, número 2, número 3, número 20. Eu tenho colunas prontas pelo Project e tenho colunas genéricas. Essas colunas já prontas do Project eu não posso mexer. Essas colunas genéricas, essas sim eu posso alterar. Então, a coluna quantidade de serviço, ela vai ser um tipo genérica. Mas agora, qual é o tipo dela? Eu vou colocar um número nessa coluna, igual a 100 metros cúbicos. Então, é 100. Então, eu vou colocar um número lá, o número 100. Então, eu vou colocar aqui, ó, coluna do tipo número. Então, eu vou colocar número 1. Ok. A próxima coluna é a coluna de unidade. A coluna de unidade, ela também é uma coluna genérica. Aliás, olha só. Se eu vier aqui colocar aparece aqui, ó, unidade de atribuição. Não é isso que eu quero. A coluna unidade, ela vai ser uma coluna que eu vou trabalhar. Então, eu vou colocar ela como uma coluna genérica do tipo texto. A próxima coluna que eu quero é a coluna produção da equipe. A produção da equipe também é uma coluna do tipo número. Então, eu vou pegar aqui e vou em número. Número 2. Eu já coloquei número 1, agora é número 2. Número 1, número 2. E a próxima coluna, ela também é uma coluna do tipo texto. É a minha coluna unidade por dia. Então, eu vou colocar aqui texto 2. E agora será a minha coluna duração calculada. Essa coluna duração calculada, como o próprio nome já diz, ela é algo calculada. Então, ela também é uma coluna genérica. Então, eu vou colocar aqui do tipo número 3. Eu já fui colocando aqui na ordem. Então, agora eu vou dar
um OK. Aqui está a minha tabela produtividade da equipe. Então agora eu vou aplicar. Está aqui, ó, a minha tabela criada. Ó. Eu tenho então a minha coluna ID, que é o número da linha. Eu tenho a minha coluna nome, que é o nome da tarefa. Eu tenho número 1, texto 1, número 2, texto 2 e número 3. Então agora eu vou renomeá-las. Eu vou dar 2 cliques e vou dar o nome para ela agora. Quantidade de serviços. E por fim, a minha duração calculada. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a equação nessa coluna. Então eu clico na coluna que eu quero colocar a equação. Clico com o botão direito e venho em campos personalizados. Em campos personalizados eu tenho aqui, ó, duração calculada, abre parênteses, né? Entre parênteses, número 3. É essa aqui que eu vou colocar. Beleza, então eu venho aqui, ó, fórmula. Então eu clico em fórmula. Aqui no Project tem uma diferença entre o Project e o Excel. No Excel, quando você vai colocar uma fórmula na célula, você faz como? Você aperta igual e digita a sua equação. Aqui no Project não. Aqui no Project você já tem o igual. Você vai digitar a sua equação a partir do igual. Olha só, eu tenho aqui, ó, editar fórmula. Tá vendo aqui, ó, duração calculada igual. Aí aqui embaixo você monta a sua equação. Então, como é que é a fórmula que nós calculamos? Ela está aparecendo aqui embaixo também para você ver. Para eu poder calcular aqui, ó, colocar a minha coluna, eu vou vir aqui em campo. Nessa janela aqui aparece os tipos de colunas que eu tenho. Eu tenho coluna do tipo custo, coluna do tipo data, duração, identificação, número, opa. Nós inserimos foi o quê? Número, né? Número 1, número 2. Perfeito. Então eu quero a coluna do tipo número. A coluna do tipo número é porcentagem concluída? Não. É acumulação de custo fixo? Não. É nível da estrutura de tópicos? Não. É o quê? É número personalizado que nós colocamos. É um número genérico. Então é número personalizado. Opa, e olha ela aqui, ó. Quantidade de serviço, número 1. Então eu seleciono ela. Dividir, eu posso simplesmente utilizar esse comando aqui ou utilizar o teclado. Então agora eu vou colocar a minha coluna produção da equipe. Eu vou puxar aqui número também, número personalizado e produção da equipe, número 2. Pronto. Está aqui então montada a nossa equação. Eu vou dar aqui um OK. Quando eu dou OK, o Project aparece um aviso. Que aviso é esse? É basicamente o seguinte. O Project está falando para você, olha, eu vou colocar uma equação na coluna duração calculada toda. Se houver algum número digitado nessa coluna, em alguma linha, esse número será excluído para prevalecer a equação. Por quê? Porque a equação é na coluna inteira. Então eu falo, beleza, Project, eu entendi, é isso mesmo que eu quero. Então dou OK e dou OK. Pronto, ele calculou aqui para mim. Por que está dando erro? Porque ele está fazendo 0 dividido por 0, dá erro mesmo. Vamos fazer um teste? Igual o exemplo que eu mostrei lá, ó, 100 e 10. Deu 10, né? Colocar aqui 50 e 2, 25. Então, tá dando certinho aí, então, ó. 1 e 2, meio. Ele está calculando certinho. Beleza. Entretanto, apesar de eu estar colocando a duração calculada aqui, o Project no gráfico não está fazendo nada. Olha só, eu vou falar que eu tenho a quantidade de serviço de 1000 e a produção da equipe de 10. Eu tenho uma duração calculada de 100 dias. Só que o gráfico não está mudando, não está acontecendo nada. Por quê? Porque essa coluna duração, ela é uma coluna genérica, número 1, que não tem nada a ver com o gráfico. Então, qualquer coisa que eu vou colocando aqui no gráfico não muda, porque a duração que está aqui no gráfico, que
muda a minha barra é a coluna duração e não essa coluna genérica duração calculada. Essa coluna duração calculada é uma coluna tipo número 1. Não faz nada em termos gráficos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir a coluna duração. Então vou colocar aqui, ó, duração, tá aqui, ó. Então vou colocar a duração calculada aqui. Então o que acontece? Aqui é um processo manual. Então se eu calculei que aqui é 100, então eu coloco aqui 100. Aí sim, se eu calculou que aqui é 25, então eu coloco aqui 25. Se ele calculou que aqui é meio, então eu coloco aqui meio. Fernando, eu não posso fazer que colocar a equação aqui na coluna duração, não? Falar que essa coluna duração é a quantidade de serviço dividido pela produção da equipe? Vamos tentar? Botão direito na coluna duração, campos personalizados e... Opa! Olha só, ele não está deixando, ele aparece selecionado o quê? Unidade de serviço. Ele não me deixa utilizar a coluna duração. Eu vou pegar aqui em tipo, eu vou colocar aqui, ó, tipo duração. Então eu tenho aqui, ó, duração 1, 2, 3, 4, opa, só tenho as colunas durações do tipo genérico, do tipo personalizado. Ou seja, o Project não me permite alterar as colunas nativas do Project, principalmente a coluna duração, que é uma coluna muito importante para o Project fazer o gráfico, para o Project fazer os cálculos de custo, os cálculos de HH, os cálculos de duração, os cálculos de datas de início e término, os cálculos do caminho crítico. Então, não é permitido. Nem ao menos colocar uma equação que duração é igual a duração calculada. Nem isso. Então, é assim que nós vamos trabalhar com o cálculo da duração utilizando a produtividade da minha equipe. Só que, para eu poder utilizar isso, eu preciso saber o quê? Quem é a minha equipe que está trabalhando, não é mesmo? Eu já preciso saber quem é essa equipe, qual é a produção dela, para eu poder fazer aqui. Então, para eu saber isso, eu vou vir aqui, ó, inserir coluna e vou colocar a minha coluna nome dos recursos. Aqui em coluna nome dos recursos, que eu vou deixar aqui ela para o final, ó. Então, aqui em nome dos recursos, eu vou colocando quem é a minha equipe. Só que eu não vou fazer isso aqui agora, porque isso é tema da aula que vem, da aula de amanhã. Hoje, por questões de metodologia, eu vou só colocar aqui a unidade de serviço e a produção mesmo, sem informar o nome dos recursos. Amanhã a gente trabalha com essa coluna, beleza? Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou apenas colocar os valores que eu tenho para essa tabela. Para essa aula também não ficar se estendendo muito, eu já vou colocar os valores aqui e vou dar aquele tempo da tela pausada para você ir pegando esses valores e treinar aí na sua casa. Pronto, coloquei aqui, ó, os valores da produção da equipe. Novamente, qual equipe é essa? Amanhã eu falo. Então observe que para eu fazer o abrigo provisório, eu tenho 44 metros quadrados de abrigo para ser realizado. A minha equipe produz 9,9 metros quadrados por dia. Ah, Fernando, como é que eu tirei isso? Isso aqui é um dado histórico. Isso aqui você pode pegar através de tabelas como TCPO, SINAP. Lá você vai ter os coeficientes de produtividade. Você transforma esse coeficiente de produtividade em produtividade. Então eu posso pegar isso aqui de tabelas, eu posso pegar isso aqui por levantamento mesmo de projetos passados, né? Dados históricos que eu tenho na empresa. Eu posso pegar isso aqui através de opinião especializada. Eu pergunto, por exemplo, para o meu encarregado, para o mestre de obra, e falo:
Ô, seu Zé, quanto que o pessoal está fazendo isso aí? Qual que é a produtividade? Ah, produtividade para isso é tanto, para isso é tanto. Enfim, eu posso conseguir esse valor de várias maneiras, assim como a duração. E agora, eu tenho a coluna, duração calculada. Agora basta eu colocar aqui, ó, a duração. Só que em vez de colocar 4,44 aqui, eu gosto de trabalhar com durações inteiras. Então eu vou colocar aqui arredondando para 5. Eu gosto de trabalhar com durações inteiras e colocando aí uma margem. Então se aqui é 4,44, eu vou colocar 5. Se aqui é 0,63, eu vou colocar 1. Se aqui é 1,05, eu vou colocar 1. Da mesma forma que eu estou aumentando aqui, arredondando isso aqui para cima, eu estou arredondando isso aqui para baixo. Então eu posso trabalhar assim também. O Project, ele já até me dá essa opção. Eu clico com o botão direito aqui, ó, venho em campos personalizados, venho em fórmula, e aqui em fórmula, tá vendo que a minha equação mudou? Antes era a quantidade de serviço dividido por produção da equipe. O Project colocou o nome de batismo dela, que a Microsoft deu, que é o número 1 e número 2. Então, eu vou dar um Ctrl C, só para eu não perder ela. Vou colocar o cursor aqui no início. Eu vou vir aqui em função, eu venho aqui em conversão, e aqui em conversão eu venho em cint. Vou pegar aqui a minha equação, Ctrl X, onde tem expressão, coloco a minha equação. O que é esse cint? É para eu arredondar. Eu vou dar OK e vou dar OK. Agora está tudo arredondado. E ele arredondou os valores e eu vou colocando. Ele arredondou como? De 4,5 para baixo, ele arredonda para baixo. De 4,5 maior igual, ele arredonda para cima. Então, ele foi arredondando aqui. Então, eu posso simplesmente ir colocando os valores que estão aqui. Ó. Observe que concretagem da fundação, ele deu 0. Por que 0? Porque ele foi algum valor baixo aí. Só que eu não vou colocar 0, vou colocar 1. Então, aqui deu 1 também, aqui deu 4, 4, enfim. Eu vou colocando os valores aí. Atenção, quando você fizer isso aqui, ó, selecionar uma quantidade grande, está pegando a duração das tarefas resumo, dá Ctrl C e Ctrl V. Olha o que acontece. Dei Ctrl C, Ctrl V. Ficou uma barra vermelha aqui. Por quê? Porque agora a sua tarefa mudou a forma dela. Eu vou vir aqui, ó, tarefa, e olha só o que ela tá. Agendar manualmente. Eu vou dar 2 cliques nela e posso ver que ela mudou o modo de agendamento dela para agendado manualmente. Por quê? Porque como eu digitei um valor aqui para a tarefa resumo, eu quebrei a condição dela de ser automático. Então, se eu digitei esse valor, o Project está entendendo o seguinte, olha, por ser uma tarefa resumo, ela tem que ser estimada de acordo com as suas subtarefas. Só que como você digitou um valor, então eu estou entendendo que ela não é mais agendado automaticamente, é manual. Só que não é isso que eu quero. Vou dar um Ctrl Z de novo. Eu quero que ela continue como automático. Então eu vou fazendo ponto a ponto aqui, pegando só as tarefas resumo, ou então, se eu vier aqui selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V, eu posso pegar ela e colocar como... Agora, para nós terminarmos essa aula, eu vou montar agora o sequenciamento. Para eu montar o sequenciamento, eu vou voltar lá na minha tabela, entrada, aqui ó, tabela, exibir, entrada, tá aqui. A duração já está tudo aqui, ó, bonitinho, como nós montamos. E aqui, ó, cura do concreto. Tá faltando aqui ainda eu definir cura do concreto. Olha só. Observe que a tarefa resumo superestrutura está com ponto de interrogação, 8 dias. A tarefa resumo laje pré-fabricada também está com ponto de interrogação. Por quê?
porque o concreto, a cura do concreto não foi definida. Logo, a sua tarefa resumo ainda não foi definida por completo, a sua duração. Consequentemente, a tarefa resumo que está ela também não foi definida. E, consequentemente, se eu vier aqui em formato, tarefa resumo do projeto, coloquei a linha 0, que eu tenho então a duração total do nosso projeto, também está com ponto de interrogação, porque ainda tem uma atividade que não foi definida. Então eu vou colocar aqui, cura do concreto 28DD, dou Enter, pronto. Agora sim, eu tenho aqui 20 dias. Agora eu vou começar a montar o sequenciamento. O sequenciamento tem muito a ver com a equipe também que eu tenho. Para eu montar o sequenciamento, eu preciso ver toda a parte de questão logística, as restrições de recursos que eu tenho, quais são os recursos. Como eu vou estar construindo essa casa, eu vou estar trabalhando com uma equipe fixa ou eu vou ter uma quantidade aí variável de equipes? Como que eu vou trabalhar? Não sei. Eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou ter uma equipe fixa que eu vou ficar trabalhando com ela a obra inteira. Então eu preciso criar um sequenciamento lógico para eu poder trabalhar com essa equipe. Então eu vou falar aqui, olha, para eu começar a trabalhar, eu vou fazer primeiro o tapume, depois eu vou fazer o abrigo provisório e depois eu vou fazer a locação da obra e execução do gabarito. Então eu posso fazer aqui, ó, primeira tarefa tapume, a segunda tarefa número 2, que é aliás, a predecessora número 2, a terceira predecessora número 3, ou então eu simplesmente podia selecionar as três, vir aqui guia tarefa e editar vínculo. Depois de fazer isso, eu vou fazer o que? A minha movimentação de terra, a minha escavação. Então, a minha tarefa escavação, eu vou falar que a predecessora dela é 4. Próxima coisa, eu vou fazer agora a armadura da fundação. Então, é 7. Qual que é a próxima tarefa? Forma. Quem é a predecessora de forma? Vou colocar aqui 9. E depois eu vou fazer a concretagem. Depois que eu fiz a armadura, eu fiz a forma, eu vou fazer a concretagem da fundação. Fiz a concretagem da fundação, eu vou fazer o quê? Eu considerei esse serviço tendo ali impermeabilização e instalação hidrossanitária. Então eu vou fazer a impermeabilização da fundação, né, e os pontos hidráulicos de esgoto, do banheiro e da cozinha. Então eu vou colocar aqui então. E assim eu vou montando. Eu vou dar uma adiantada aqui, porque esses serviços aqui eles são, de certa forma, tudo sequencial. Mas eu vou mostrar aqui um ponto interessante aqui daqui a pouco. Já coloquei as predecessoras de todo o projeto para finalizarmos essa aula. E observe que depois que eu terminei a concretagem, deixei ali para fazer a cura. Então, a cura do concreto está aqui. E eu vou clicar aqui, ó. Aliás, eu vou vir aqui exibir. Tá vendo aqui projeto inteiro? Eu vou alterar essa escala aqui, vou colocar o projeto inteiro aparecendo nessa área aqui. Então, para eu ganhar mais área, eu vou ocultar essas colunas. Eu vou reduzir aqui um pouco e vou puxar para cá e vou colocar aqui projeto inteiro, só para eu ganhar mais espaço. Então, ó, concretagem e cura. Tá vendo aqui, ó? Nesse período de cura, para a minha equipe não ficar parada, o que o pessoal está fazendo? Eu joguei aqui para baixo e eu comecei então a fazer o muro. Enquanto a laje está em processo de cura, eu fui fazendo o muro. Depois que eu fiz o muro aqui, eu voltei para o serviço na casa, que aí eu comecei a fazer a alvenaria da platibanda. E fui desenvolvendo o meu cronograma aí. Ó. Eu vou finalizar essa aula com uma grande sacada para você. Eu montei uma tabela aqui no Project.
Só que essa tabela ela fica salva na memória do arquivo, que é desse arquivo que nós estamos fazendo. Se eu for para um projeto novo, eu preciso montar essa tabela de novo. Então, o que eu posso fazer? Eu venho em Arquivo, eu vou vir aqui em Informações, e aqui em Informações eu tenho aqui, Organize o modelo global. O que acontece? Eu vou clicar aqui, aparece essa janela na qual o Project mostra para mim duas áreas. Eu tenho essa área do Global MPT, que ela é a memória do programa, do software. E eu tenho do outro lado a memória do arquivo. Tá aqui, aula do mini curso, aula 2. Então, se eu vier aqui em tabelas, eu pego a minha duração pela produtividade da equipe, que eu calculei, eu posso clicar aqui e copiar e jogar ela, no caso que ela já está, e jogar ela aqui para a memória global do arquivo. Beleza? Essa é uma sacada muito útil para você não ter serviço redobrado. Encerramos aqui a nossa segunda aula sobre sequenciamento e duração. A grande sacada dessa aula foi a criação da tabela no Project para o cálculo da duração. Essa parte de estimativa das durações realmente é um ponto de muita dúvida e dificuldade dos profissionais. Existem diversas maneiras de conseguir essa estimativa. E nessa aula apresentei uma bem simples e prática para você conseguir a duração da tarefa. Amanhã, na aula 3, eu vou mostrar recursos e custos. Vamos cadastrar e alocar os nossos recursos e entender como funciona toda a lógica dos recursos nas tarefas. A aula de amanhã também será muito importante para o seu desenvolvimento. Então, te encontro amanhã na aula 3. Um grande abraço e até mais!